aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Isaac Lima aqui no Superchat. O que vocês acham da pressão que a mídia coloca no Flamengo? Parece que todo jogo precisamos dar espetáculo. Mas Ontem o Real Madrid parecia um time sul-americano contra o europeu. Isso é importante. Mas o Flamengo tem que dar show. Então, tem essa coisa no Flamengo, principalmente depois... O Flamengo sempre teve um pouco disso de jogar Flamengo, jogar pra frente, mas isso voltou com uma força na geração mais nova. Se ferrou muito por conta dessa... Mas você diria que a imprensa, eu acho que a torcida também, né? A FATT, a famosa FATT. Só que hoje, a gente, sem citar nomes, a gente tem um fenômeno que é o quê? A gente tá aqui no digital, estamos aqui no YouTube, somos um canal de YouTube. Vivo digital. Somos jornalistas, mas estamos aqui... Tem muito colega que tá no convencional, mas que também tem as suas redes, né, na internet. E hoje é muito sedutor surfar na onda. Então, assim, se a onda é cobrar show, questionar isso em relação ao Flamengo, em relação surfar na ao onda Palmeiras, e vender uma crise, né? Então, assim, tem muita gente marcando. Eu já falei isso. Eu acho que uma coisa... Existem posturas e posturas. Acho que o jornalista... ele tem uma obrigação diferente do influenciador. Porque você, teoricamente, você tá debruçado naquilo ali há mais tempo, você tem um conhecimento até interno das coisas. Porque assim, eu acho muito... O próprio jornalista gosta de diferenciar isso. Exatamente. Em geral. Então, às vezes, pontuar com roupante, sem você também botar na mesa. Você pode ter aquela opinião, mas eu acho bacana você botar os elementos na mesa pra todo mundo discutir. A questão física não tem como você abrir. Essa questão de escolher campeonato, isso aí, acontece em todo clube. Ninguém ganha tudo. E tem a questão do estilo do técnico. Exatamente. Que foi o que o Arthur falou aqui. Eu não posso cobrar do Tite algo que o Tite nunca entregou em nenhum clube da vida dele, pô. Ficar pedindo isso também... Eu até discordo de nunca entregou. Tem um Corinthians. O Tite de 2011 é um Tite diferente do Tite de 2015, que é um Tite diferente do Tite da segunda seleção brasileira. Ele tem como uma marca uma defesa mais sólida. Agora, eu continuo batendo nessa tecla. Eu acho que, nesse momento, o Flamengo não tem 2, 3, 4 atuações que a galera considera como show. Aquele Flamengo-Goiás, né? Mais por culpa dos jogadores do que do Tite. É porque da questão da finalização, principalmente, Mano, né? Quem tá no campo é jogador. Eu bato nessa tecla. A defesa sólida não leva a gol, tudo mais. Isso é um caminho que pavimenta e dá tranquilidade para os caras que são diferentes do famoso último terço do campo. A defesa tava sólida ontem. Exatamente. E ontem, eu falei isso aqui ontem na transmissão, teve um momento no segundo tempo que poderia ter virado show. Pedro teve uma chance... o gol do Pedro é um lance muito bonito. Se eu não me engano, o Diego Costa tira aquela... Se eu não me engano, Diego Costa de em cima, que seria gol do Pedro, numa bela jogada. Teve um lance que o Pedro chapela no zagueiro. Ia ser um golaço. No final do jogo, a jogada do pequena área. Teve cabeçada... Teve uma sequência de pressão que o Flamengo teve. Colocou o Rafael pra trabalhar em vários lances. Cabeçada do Fabrício Bruno. Eu entendi o que você quer dizer. O Tite prepara o time pra jogar bola. Sim. E a goleada só não veio por culpa dos jogadores. Na seleção, o Tite falava isso. Eu tenho que deixar o meu time bem sólido, marcado. E, amigo... À vontade, no né? No último terço, é do jogador. Era a habilidade dele. Cara, um time que tem Arrascaeta, De La Cruz... Pedro, o Cebolinha. Bota até o Luiz, mas se o Luiz entra o Gerson. Os jogadores que o Flamengo tem na parte da frente, Bruno Henrique. Se você tá com a defesa segura e os caras, livres pra jogar, se eles tiverem um dia, tiverem um aproveitamento de 70% do que for criado, você vai ter show. Mas você acha, por exemplo, que a mídia, ela cobra mais do Flamengo esse show do que outros times? Por que eu tô te perguntando isso? Porque ontem o Tite cita na coletiva, cita até o Bruno, que está ali, que tem 5 ou 6 times que tem uma folha bem parecida com a do Flamengo. Sim, isso acontece. Você acha que o Flamengo é mais cobrado pela mídia no geral pra dar show todo jogo, se não é crise, do que os outros times? Tem um pouco disso. Essa história do bilhão, do time que fatura mais de 1 bilhão, do time que tem um elenco descolado. E isso acaba colando um selo de que parece que só o Flamengo não basta ganhar. Tem que ganhar botando todo mundo na roda. E não vai ser assim. Isso pode acontecer esporadicamente numa campanha. Mas não pode ser uma regra. Por exemplo, a mídia... a mídia torcida, todo mundo naturaliza muito, porque um cara vencedor, o trabalho do Abel. E o trabalho do Abel não é um trabalho que vise dar show. Longe disso, é um trabalho que visa ganhar.
bem longe de dar show. Eu não lembro bem, mas de repente no início do Abel foi questionado, mas passou uma hora que a galera passou a respeitar esse jeito do Abel formar os times, porque o cara... Mas respeita porque ganha título. Então, porque vira Libertadores. Porque, por exemplo, quando tava fora do Brasileirão, fora da disputa do Brasileirão ano passado, com o Botafogo com 10 pontos de diferença, Sim. foi eliminado na Libertadores. Aí caiu a pancada. Era crise. Sim. Era muita Eu observo crise. que, por exemplo, no Palmeiras existe uma cobrança interna. Interna, quando eu digo parte da torcida, né? Não Sim. a mídia. Interna bastante em relação ao Abel, mesmo com os títulos. E aí, por isso, muita gente fala assim, absurdo a torcida do Palmeiras cobrar. Eu acho que, assim, o torcedor sempre tem que... É igual o prefeito. O cara tem que fiscalizar. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. E, assim, não importa se o cara conquistou Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Se o time não tá indo por um caminho... E é assim no mundo todo. E não ser assim no mundo acomodado. todo. Não ser É acomodado. assim no mundo todo. Se o técnico, por exemplo, o Guardiola da vida... Se o Guardiola da vida conquistar o campeonato inglês e na temporada seguinte, nos primeiros 3 meses, o time não demonstrar em campo, ele vai se cobrar. Um exemplo disso é o Haaland agora. O Haaland, ano passado, foi o artilheiro do mundo. E hoje em dia... E uma coisa que Ele é questionado Tem que pra ser cacete. E é questionado. Mas tem uma pô, coisa que ser. me incomoda bastante, por exemplo. Eu só acho que às vezes a galera tinha que desfrutar um pouco mais. Não deixando de Não, lado a beleza. cobrança. Não, beleza. Você tem que encontrar um meio termo. Pô. Mas eu acho que um fato importante nisso tudo é que, às vezes, por exemplo, um profissional, ele é cobrado por setores da imprensa ou por parte da torcida e, às vezes, ele não tem, assim, o discernimento de entender a crítica e normalmente rebate com, esses problemas são simples. Acontece bastante. Sim. Não só com o Abel, o Diniz. Tem um exemplo bem Com o Diniz já claro, aconteceu né? isso. Tem acontecido. Tem acontecido isso. E assim, a gente vai chegar para falar de Fluminense também. E eu acho que é um trato muito perigoso, porque se fosse tudo simples, se assim, Todo mundo seria campeão. ninguém aqui vai ser soberbo ao ponto de falar que entende mais de futebol que o Abel Ferreira, de entende mais de futebol que o Fernando Diniz, de entende mais de futebol que o Tite, que o Arthur Jorge, qualquer treinador. Os caras são profissionais. Mas assim como tem profissionais do lado de lá, tem profissionais do lado de cá também. Tem visões também. Os caras visões. Tem visões equivocadas. Tem visões equivocadas. O Sampaoli sabe muito mais de futebol do que nós três juntos. E ainda assim o trabalho dele no Flamengo foi muito ruim. Se perdeu. É a mesma coisa de outros técnicos que Vitor passaram Pereira. no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. O Bruno Lage, por exemplo, o trabalho não foi bom. E nem por isso é um cara desqualificado. Eu acho que às vezes falta um pouco desse... Autocrítica? Da autocrítica e principalmente entender que nem sempre a crítica que tá sendo ali é pra tumultuar o ambiente. Às vezes sim. Às vezes Ou sim. perseguição, porque Ou também perseguição. jogador e Mas às técnico mostra vezes, tudo que é perseguição. às vezes também. são críticas, por exemplo. Ninguém tá querendo dizer que o Tite é um técnico ruim quando fala que nos últimos 2 jogos o Flamengo teve mais exposto do que... Sim. Eu acho que isso tem que ter um entendimento por parte dos profissionais também, sabe? E outra coisa também que é assim, acho que as diretorias, aí falando de forma geral, tem que ser menos refratário de... Refratário. Refratário? De torcida, porque a torcida é passional. O que você espera de uma diretoria, mesmo ela sendo amadora ainda em alguns clubes, porque temos outros que não, porque são SAFs, né? Se você escolher o treinador, teoricamente, porque no Brasil é assim. Você tá sabendo o perfil daquele cara. Então você sabe que eu tenho esse elenco, eu trouxe esse cara. Então, assim, é aquela coisa. Você tem uma cesta cheia de laranja, vai fazer um suco e vai querer beber suco de abacaxi. Não dá. Aí na cesta tem laranja. Se você, vai fazer suco de laranja. Desculpa, porque é isso que você trouxe. O Tite, no caso específico, porque é a mesma coisa você trazer o Diniz e querer um time mais conservador. Você não vai ter. O Diniz é um cara fora da caixa. Característica. Que é muito fechado com os conceitos dele. E vamos lá. Eu acho que o Tite, ele tem a condição de fazer uma situação com o Flamengo que é essa, de, por exemplo, quebrar um paradigma desse. Com o grupo que ele tem na mão, fazer uma campanha, meio que liderar o campeonato. O Tite falou na coletiva, Ponta a ponta. minha ideia é ficar no G4 e decidir o campeonato nas 10 últimas rodadas. Mas eu não vou, porque... O português você gosta mais. O português ele faz questão. O português você faz questão. Ele faz questão. Porque ele é um estrangeiro, né? Português. Porque o Tite, ele falou, 10 rodadas,
você vai pro racha. Porque tem muito aquilo que o Arthur disse. Ficar na liderança o campeonato todo é você ficar com um alvo no peito o campeonato todo. É desgastante. É complicado. É Botafogo. Exatamente, é muito complicado você Dito isso, melhor do que ficar correndo 15 pontos Agora, tem atrás. outro lado também, que os jogadores já falaram que para o jogador também isso é importante. Você na liderança, defendendo essa liderança, você parece que tem mais combustível de fazer um jogo como fez ontem o Todo Flamengo. jogo é final. De lutar, porque a gente tá na liderança, ó. Essa vitória mantém a gente aqui. Essa vitória mantém a gente aqui. Porque o campeonato de pontos corridos, ele é muito fácil você dispersar. Por exemplo, você não tá na liderança, você tá ali perto do G4 ou em quarto lugar. Não, galera. O Libertadores aqui, que é agora. O Brasileirão, a gente decide lá na frente. Quando você olha, como aconteceu ano passado, mas o Botafogo derreteu, você tá a 20 do líder. Quando você tá na liderança, amigo, esses 6 pontos mantém a gente aqui. Mantém a gente aqui. Só que desgasta muito. E assim, não adianta. Elenco descolado, ser elenco com muito jogador, vai desgastar. Principalmente os titulares. E com todo esse papo de que 2 jogadores por posição, se tem 11 titulares, é que são melhores do que os reservas. Então, se você vai tentar jogar sua força máxima, é aquela. Você tem um bom banco, ok. Mas o Arrasca, o De La Cruz, o Pedro, esses caras, se você quiser jogar tudo com eles vão murchar. Ou então, aquela coisa de atingir o ápice na 10ª rodada. Amigo, quando você atinge o ápice, você começa a cair. Isso aí não tem como fugir. Vou dar A uma tendência lida... é só piorar. Exatamente. Vou dar uma lida na galera antes da gente trocar de assunto pra falar do Vasco, que acabou derrotado. E o Vasco tem muito assunto em volta. Muito assunto. O Isaac Lima mandando aqui. O Barcelona e o Manchester United têm as maiores folhas da Europa e não ganham nada. Exatamente. Aí o Vitor Matos também tá falando aqui. Eu acho que é mais cobrado pro Flamengo ser dominante como o Manchester City é em 99,9% dos jogos. Não ganha de todos, mas o único que o City nunca domina é o Liverpool. Mas eu acho ok a torcida pedir isso. Agora, jornalistas pedirem isso, eu acho que já ultrapassa o limite, né? Da profissão. O Gustavo Mota... Você muito depende do jogo, é muito complicado. Cada jogo é uma história. Não adianta, cara. Essa é boa, hein? Isso aí. Cada jogo é uma história. Você tirou essa aí. Porra, essa aí. Essa eu sou agora. Vou colocar na parede do estúdio aqui. Cada charla é uma história. Refratário, MacBook, Charla Podcast tá aparecendo no Jornal Nacional. Que isso, irmão. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. César Lemos. Tem a questão de quem critica tá pessoa. MacBook, que não é, que é um tablet, né? E nem é da empresa referida. E qual é o nome do nosso tablet? É o Antônio Tablet. Tem até um superchat sobre isso aqui. Vox, sabe? Do Vox. Matheus tomou o Antônio Tablet. Tirou onda. Assumiu ali, né? Assumiu o manche da nave. Depois de um breve telecurso 2000 aqui. Teve uma duvidazinha ali. Eu tô aqui, crente com o notebook aqui. Não, tô mexendo na tela, maluco. Tem algumas especificações, o imbecil. O Gabriel Duarte. 3 horas do Flamengo, 10 minutos dos outros times. Não. É chato isso. Nem bateu 1 hora ainda, Nem bateu 1 hora ainda. Irmão. Tem 40 minutos de live. 1.100 pessoas na live. Calma, mano. Deixe seu like. Se você quer outros times agora, deixe seu like. O esporte preferido do chat é criticar. Daqui a pouco... Do chat e dos comentários dos vídeos da vida. É uma loucura. É uma loucura. Fulano corta ciclano. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.